Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui do gramado do Couto Pereira, onde o Internacional voltou às atividades dentro do Campeonato Brasileiro e venceu o Curitiba jogando fora de Porto Alegre, jogando aqui no Paraná. 3 pontos importantíssimos que foram conquistados e tem um desenho tático, mudanças importantes, tudo que o técnico Mano Menezes destacou na sua entrevista coletiva e o que jogadores importantes nessa vitória do Internacional e nessa retomada após a parada para a data FIFA também falaram aqui no Couto Pereira. Eu vou trazer todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet por lá. Eu acabei me ferrando por um só aspecto. Eu falei que era a vitória da dupla Grenal, falei que a vitória do Grêmio seria mais de 1,5, mas falei que a vitória do Inter também seria mais de 1,5. Não foi mais de 1,5, foi 1-0 magrinho, mas muito importante. Tu vai lá te divertir em KTO.com, tá certo? Pessoal, essa vitória do Internacional que veio com 2 tempos bem distintos. O Inter que jogou muito mal, se é que dá pra dizer que jogou o primeiro tempo aqui no Couto Pereira, e o Inter que foi muito efetivo no segundo tempo por aqui no Paraná. E o técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, justificou o Inter ter ido mal no primeiro tempo e as dificuldades que o Inter teve. Ele disse que tentava imaginar um time do Curitiba que ia jogar de outra forma, que ele não estava esperando a saída de um lateral como o Natanael e a entrada do Robson na equipe titular como ala. Ele ainda tirou um volante, o Antônio Carlos Zago, e que aí o Mano não conseguiu jogar, o Inter não conseguiu jogar, ele teve que tirar o Campanharo já no primeiro tempo e colocar o Jean Dias em campo. Mas ainda assim, o que ainda o Mano destacou sobre essa partida e as dificuldades do jogo de hoje contra o Curitiba, tá? O Mano destacou outro aspecto que é, só vou dar uma ajustada aqui, o Mano também destacou outro aspecto importante sobre o Wanderson, que começou no banco, aliás, começaria no banco. A gente estava falando da possibilidade por desgaste físico do Johnny começar a partida, isso aconteceu, mas não só por desgaste físico, tá? O Wanderson teve uma pancada no pé direito no jogo contra o Vasco, do último domingo, antes ainda da parada para a data FIFA dentro do Beira-Rio. E aí ele teve essa pancada, não pôde jogar, e ele veio porque ele pode jogar e deve jogar contra o América no domingo lá em Minas Gerais. Ainda o que o Mano destacou, tá? Ele falou que o Wanderson vai jogar se não for risco para quarta também, né? O Mano deixou claro que se não for um risco para quarta, o Wanderson vai jogar normalmente contra o América no domingo lá em Belo Horizonte. Sobre ainda essa sequência de América e depois Independiente Medellín na próxima quarta no Beira-Rio, que é um jogo muito importante. O Inter precisa vencer ou vencer para classificar para as oitavas de final, vencer para não depender de outras equipes e outros resultados. Olha o que o Mano falou, tá? Ele disse que o planejamento é que todos estejam à disposição contra o Independiente Medellín. Depena, Arangues e Maurício, além do Gabriel, que já estava liberado pelo departamento médico. O Mano disse que a ideia era ter o Maurício hoje, inclusive, mas que deu uma atrasada na recuperação, ele está com uma luxação no ombro direito. Ele ainda destacou que o Depena já estava no planejamento um retorno. É verdade, o Inter deu de 3 a 4 semanas para o Depena voltar aos gramados. E que o Arangues vai ser um processo de avaliação, mas que ele pode ficar à disposição lá contra o Independiente Medellín. Ele disse que nada acontece num passo de mágica e que ele espera ter esses jogadores, Gabriel, Maurício, todo mundo que estava no DM, o Mano espera ter à disposição contra o Independiente Medellín, mas tem que ter calma porque tem jogo no domingo contra o América Mineiro ainda pelo Campeonato Brasileiro. E ele ainda elogiou bastante a equipe, falou que o time estava ansioso no primeiro tempo, talvez pela parada para a data FIFA, e que voltou num ritmo muito acelerado, reclamando muito, e que tinha que ter calma e paciência para definir os jogos. Inclusive eu questionei sobre essa questão da ansiedade, porque tem 2 jogos importantes na sequência contra o América e também obviamente a decisão da Libertadores, e que o time não pode estar nervoso, né, nesse momento, tem que estar compenetrado, focado, e ainda que o Inter vinha deixando espaços na defesa e foi muito castigado com isso no primeiro tempo, não levou o gol, é verdade que seria o castigo maior, mas o Curitiba incomodou muito o Inter na primeira etapa. E o Mano falou que no primeiro tempo o Curitiba jogou no erro do Inter, por isso que eles tiveram mais oportunidades. E que na segunda etapa, quando o Inter teve mais a bola, eles chegaram menos. Chegaram em uma oportunidade com o Robson, que o John fez uma grande defesa de perna esquerda e já tinha feito uma grande defesa no chute do Aleph Manga no primeiro tempo. Ele disse que o Curitiba é um time que, apesar dos resultados negativos, é um time de rendimento e que é um time que cria muito contra os seus adversários e foi dessa forma hoje. Ele disse que o time do Inter está se ajustando e que já tem uma segurança maior num setor importante que é o da marcação. Ele até disse que isso melhorou quando o Johnny veio jogar mais por dentro junto com o Romulo, e aí o Campanharo nesse contexto estava no banco de reservas.
Para fechar, o Mano falou sobre a dúvida na zaga, tá? O Mercado levou o terceiro amarelo e tá fora do próximo jogo contra o América. O Moledo estava suspenso, veio com a delegação e joga contra o América. O Vitão sentiu o joelho. Ele disse que a dúvida é Vitão e Nico pro jogo de domingo, porque a ideia é ter Vitão e Mercado à disposição e como titulares contra o Independiente Medellín na decisão da Libertadores. O Nico Hernandes pegou 2 jogos de gancho, já cumpriu lá em Montevidéu contra o Nacional e também vai cumprir agora. Não tem como o Inter recorrer, foi daquela expulsão contra o Metropolitanos na Venezuela. Mas o Mano destacou que vai ser o Moledo de qualquer jeito, já que o Mercado está suspenso, e aí a dúvida entre Vitão e Nico, eu tô apostando em Nico, o Vitão sendo preservado para jogar ao lado do Mercado na Libertadores, já que o Nico também está suspenso e não vai poder jogar. Eu tô apostando nisso para o jogo do domingo. O Mano fechou a sua coletiva falando sobre Ener Valencia, tá? E olha o que o Mano falou sobre o Ener Valencia. Que o Ener Valencia é um grande jogador e que foi um sonho ter ele, que foi um baita esforço e trabalho da diretoria do Internacional com o presidente Alessandro Barcelos. E que é um jogador que tem por vocação marcar gols, e gols importantes, e que ele tem calma e tranquilidade para isso. Algo que faltou no Inter no primeiro semestre principalmente. E o Mano revelou que já conversou com o atleta e que a partir dessa primeira conversa e da abertura da janela no próximo dia 3, tá apertando a chuva aqui no Couto Pereira, vai pensar em como vai utilizar melhor esse jogador. Ele pode jogar não só como aquele 9 fincado na área, pode jogar aberto pelos lados, até atrás do atacante também. Do grupo de jogadores, pra gente encerrar o vídeo, tá? O Alan Patrick falou, destacou bastante a vitória e a mudança que teve do primeiro pro segundo tempo e a conversa que teve no vestiário para que tivesse essa mudança do primeiro pro segundo tempo do grupo de jogadores em postura, e ressaltou muito que a vitória é importante por ser uma vitória fora de casa. Não só quando é um adversário A, X ou Y. A vitória fora de casa por si só já é muito importante nesse contexto. Ele disse que sobre a parada para a data FIFA, tá? Foram 10 dias muito bem trabalhados e que tem que levar o que foi trabalhado para essas partidas. Sobre a questão física, que foi muito debatida antes da parada para a data FIFA, que seria importante essa parada para essa questão também, ele disse que teve alguns ajustes no trabalho físico, mas que, como ele já tinha dito lá atrás, ele não via isso como o principal problema do Inter para ter péssimas atuações, ter péssimos resultados ao longo dessa temporada. Sobre jogar no domingo contra o América, pensando no Independiente Medellín, ele disse: a gente tem que tentar ser profissional e encarar todos os jogos com seriedade. Sabemos da importância do jogo contra o Medellín, mas temos que pensar um jogo de cada vez. Isso disse o Alan Patrick, capitão do Internacional. Ainda na saída de campo, tá? O Pedro Henrique, que marcou o gol da vitória do Internacional de pênalti no segundo tempo. Ele sofreu, bateu e fez gol do Inter. Disse que está feliz demais, obviamente, pela vitória e que foi um jogo muito difícil. Sobre ter sentido o tornozelo e saído até no segundo tempo, durante o segundo tempo, para a entrada do Tauelar. Ele disse que no último lance do primeiro tempo ele sofreu um pisão e que estava fisicamente inteiro, mas ainda com dor, saiu muito mais por precaução porque tem a decisão contra o Independiente Medellín, além do jogo contra o América no final de semana. Ele já sentiu esse tornozelo em outras oportunidades, tem que ter mais tranquilidade com o Pedro Henrique, tá? Quem também falou? René, lateral esquerdo do Inter, disse que não só a parte física melhorou, mas a mental também, que às vezes o cansaço está aqui. Ele apontou aqui dizendo que às vezes o cansaço mental também atrapalhava o grupo de jogadores. E que o time tem força para jogar mais que 90 minutos. Que o primeiro tempo ele não jogou o Inter não jogou nada, mas que no segundo tempo jogou. E quando o Inter consegue jogar, os seus adversários baixam a linha e aí o Inter cria mais dificuldades para eles. Pessoal, o Inter vai ficar aqui em Curitiba na sexta-feira, vai no início da noite ali, por volta das 8 horas da noite, o voo direto para Belo Horizonte, chega em 1 hora, no máximo 1h30, eu vou estar lá em BH, vou pela manhã para Belo Horizonte, vou acompanhar a chegada do Inter, vou acompanhar a América e Inter no domingo também. Mercado está suspenso, Vitão sentiu o joelho esquerdo, mas depois voltou a jogar, pode ser que seja preservado pensando no jogo contra o Independiente Medellín, e a zaga seja Moledo e Nico Hernandes, que já foi muito bem, inclusive, nessa temporada. Jogadores como Pedro Henrique sentiram, vão ser ainda reavaliados, e o Internacional já começa a se preparar para o jogo de domingo contra o América e a decisão contra o Independiente Medellín. E eu me despeço de vocês daqui, ó, daqui do estádio do Couto Pereira, Major Antônio Couto Pereira, e deixo vocês com essa bela vista. Um abraço, até a próxima. Não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente sempre volta para falar do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.